O que você acha dos seus pontos fracos? Você acha que os seus pontos fracos também são importantes para Deus? Então, nós vamos falar hoje à noite sobre o valor das nossas fraquezas para Deus. Vamos ficar em pé. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9 e 10. O valor das nossas fraquezas para Deus. Então ele me diz: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Nós vamos orar, mas saiba que normalmente o que nós costumamos pensar? Que o que é importante para Deus em nós são os nossos talentos, nossos pontos fortes. Mas hoje à noite nós vamos ver o outro lado da moeda, que os nossos talentos, seus pontos fortes são importantes para Deus, sim, mas também os seus pontos fracos. Vamos orar? Deus amado e querido, bendito seja o teu nome, e nós nos regozijamos por sabermos que estamos na tua presença, e queremos agora, Senhor, te louvar por esta palavra que é viva, que é verdadeira, que é eterna, que é imutável. Ó Deus, queremos pedir que a tua palavra, ó Deus, o verbo vivo, venha ao nosso encontro nesta noite, e que ela cumpra aquilo que está no teu coração, no nosso coração. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Hoje nós temos uma cultura popular que é uma ênfase muito grande no potencial do ser humano. Então, é ensinado para você que você é uma pessoa que tem potencial para fazer qualquer coisa que você colocar na sua mente para fazer. E que você pode melhorar usando esse potencial, esse bem que há em você. Mas esta ênfase, ela é decorrente daquilo que é chamado humanismo. É supervalorizar o ser humano. É certo que o ser humano precisa ser respeitado, mas a ênfase desenfreada do humanismo no valor do ser humano, no potencial do ser humano, na verdade, levou o ser humano a um pecado que nós poderíamos chamá-lo de idolatria da humanidade. E este movimento do potencial humano, também em outras palavras, do pensamento positivo, ele representa uma forma humana de orgulho disfarçado. Se você olhar para esse texto, e se você ficou com a Bíblia aberta, esse texto diz que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Quando Deus olhou para você e Deus escolheu você, chamou você,
ele não olhou e ele não levou em conta somente o seu potencial positivo, somente os seus talentos. Não. Ele também sabe e levou em conta todas as suas fraquezas. E mesmo assim, ele resolveu te chamar. Tentar resolver os problemas do coração do ser humano, levando a ele a acreditar nisso. Olha, você tem todo o potencial, você pode, você vai conseguir. Não é solução, não foi e nunca será. A pergunta é: por quê? Porque pessoas pecadoras nunca trarão as respostas para o mundo em pecado. Se isso realmente fosse assim, então nós teríamos mais paz no mundo, nós teríamos menos pobres no mundo, nós teríamos mais saúde no mundo, nós teríamos muitas coisas diferentes daquilo que você vê na realidade. Se essa mensagem de que o potencial do ser humano pode tratar das fraquezas do coração do ser humano. Então, esse movimento do potencial do ser humano, o que ele causou na sociedade que nós vivemos? Uma crença errada, que nós podemos aquilo que nós sabemos que nós não podemos, e só o poder de Deus vai poder fazer em nós. Como se nós pudéssemos resolver nossas questões interiores, todas elas, pelo pensamento positivo, ou crendo, não, mas eu posso, eu tenho potencial, etc., sem levarmos em conta que a solução é o contrário. Muitas vezes é o contrário. Quer dizer, Deus, eu não posso, Deus, eu não sei, mas o teu poder vai se aperfeiçoar nessa minha ignorância e nessa minha impotência. Aleluia. Amém. Porque se eu posso, aonde está o espaço para a glória de Deus quando eu faço? Se eu posso, aonde está o espaço para a glória de Deus quando eu avanço, quando eu conquisto? O espaço para a glória de Deus está pelo contrário, porque o poder de Deus, e não o meu poder, não o meu potencial, se aperfeiçoou na minha fraqueza. Então, é verdade que Deus, quando Ele te chamou, Ele também tem conhecimento dos seus dons, dos seus talentos, mas Ele não levou em conta somente isto. Deus não, as pessoas que Ele chamou no Antigo Testamento, no Novo Testamento, Ele não fez disso uma regra. Eu vou chamar fulano porque ele tem dons e talentos para essa missão. Ele também levou em conta as fraquezas daquele fulano. E eu quero concluir essa introdução dizendo para você o seguinte: às vezes Deus escolhe pessoas pela sua fraqueza e não pelos seus talentos. Um exemplo disso, vamos ver a história de Moisés. E eu quero os convidar a ver comigo hoje à noite se Deus chamou Moisés pelos talentos ou pelas fraquezas. A história está lá em Êxodo capítulo 3, o trechinho do 9 ao 12. Moisés não fala de nenhum talento para Deus. Olha, eu fui educado no Egito, conheço vários idiomas, conheço vários teoremas matemáticos, sou bom na matemática. O Egito era bom em muita coisa na época, era uma potência, agricultura, etc. O que você observa aqui em Êxodo capítulo 3
Moisés só fala das suas fraquezas, e Deus em nenhum momento fala assim: você está enganado, você tem potencial, você interpretou mal. Deus não desdiz Moisés, apenas Deus dá a solução. Ele fala: olha, o meu poder vai se aperfeiçoar nessa fraqueza aí que você está mencionando. Apenas Deus faz o seguinte: o que Ele faz com você, se você me ouvir e se você aceitar o meu chamado, se você aceitar o meu convite, o meu poder vai suprir esta fraqueza. Então aqui em Êxodo capítulo 3, do 9 ao 11, tem o seguinte: pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Então, a primeira coisa que Moisés fala para Deus não é do seu potencial, mas é da sua fraqueza. Moisés estava falando para Deus: olha, eu tenho um problema de identidade. Quem sou eu? Quem sou eu para conseguir fazer isso que o Senhor está propondo que eu faça? E para essa confissão de fraqueza de identidade, aí o que Deus fala? Então Deus fala para Moisés: eu vou contigo. Deus oferece a Moisés a sua própria identidade, e Deus ali fala com ele. Deus não nega isso, Deus não fala: olha, você tem um grande potencial, eu estou te chamando porque você é o cara. Não, assim, mas já que você reconhece que você não é ninguém, eu vou contigo. Você não vai, eu não estou te enviando para ir sozinho, mas eu te concedo a minha identidade, eu vou contigo. Moisés, ele também confessa para Deus aqui nessa ocasião uma outra fraqueza, que era a sua falta de credibilidade. Ele fala aqui com Deus: mas os anciãos de Israel não vão acreditar que o Senhor me enviou. E para o problema da credibilidade, Deus não nega, Deus não fala: não, você tem toda a credibilidade. Mas Deus fala assim: Moisés, olha, eu vou transformar coisas simples em milagres. Eu vou te dar credibilidade. Aí é quando o Senhor fala com ele: ó, o que você tem na mão? Eu tenho um cajado, joga no chão. Aí virou na cobra. O cajado é uma coisa simples, não é nada sofisticado. Deus fala com Moisés: ó, eu vou te dar credibilidade que você não tem. Essa fraqueza aí eu não estou negando, realmente você não tem credibilidade, mas eu te darei credibilidade. E o último argumento de Moisés, confessando a Deus a sua fraqueza, e aí eu vim entender melhor por que Deus é tolerante com Moisés, não é? Porque Moisés está sendo humilde. Moisés não está dizendo: já que o Senhor me chamou, então está tudo certo, não é? Eu posso. Uma linguagem muito ensinada hoje: olha, você pode, você tem todo o potencial, tal, etc. A última confissão de inadequação, de falta de habilidade, de fraqueza que Moisés faz para Deus é o seguinte: Deus, a minha missão é ir falar com o Faraó. Eu não sou eloquente, eu não consigo falar direito, eu sou gago. E para essa confissão de fraqueza, o que Deus faz? Deus nega essa fraqueza de Moisés? Não. Deus novamente está mostrando: olha, eu não chamo pessoas só por causa dos seus talentos, eu também chamo pessoas por causa das suas fraquezas, porque o meu poder vai se aperfeiçoar nessas fraquezas e o meu nome vai ser o quê? Glorificado. Então, aí Deus fala para Moisés: quem é que fez a boca? Se eu fiz a boca, eu posso encher a tua boca. Então,
Deus aceita todas as confissões de fraqueza de Moisés, porém, o que Deus fala para Moisés é o que Deus fala para eu e para você. Não se limite por causa das tuas fraquezas, porque eu não estou limitando você. Eu concordo com as fraquezas que você confessa, mas se você crê que eu estou falando contigo, eu estou te enviando, eu estou te chamando, o meu poder vai se aperfeiçoar nessas fraquezas. Aleluia! Sabe, irmãos, muitos dizem, eu não sou o primeiro a dizer isso, que o Novo Testamento é a doutrina e o Antigo tem a ilustração. Então, quando no Novo Testamento diz para você que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, a escolha que Deus faz por Moisés ilustra como é que isso funciona na sua vida. Deus não escolheu Moisés por causa do seu potencial. Deus escolheu Moisés por causa das suas fraquezas, das suas inadequações, porque Deus sabia que essa seria a maneira de Moisés permanecer humilde, porque ele saberia, não sou eu, mas é o poder de Deus se aperfeiçoando nas minhas fraquezas. Não é que Deus não usou o potencial de Moisés, não é? Então Moisés era uma pessoa letrada, devemos a ele a escrita do Pentateuco, né? Moisés conhecia o Código de Hammurabi, as leis dos outros países, as leis do Egito. Então Deus usa para escrever as leis para Israel. Tudo isso foi usado, mas o que nós costumamos pensar é que quando Deus me chama, Ele só está levando em conta os talentos que estarão a seu serviço para o reino. E hoje à noite eu te apresento uma outra face da questão, um outro lado, que quando Deus chamou Moisés, quando Deus chamou Jeremias, Ele sabia também dessas fraquezas, Ele não ignorou, mas Ele ia fazer o que Paulo diz, o poder dele ia se aperfeiçoar naquelas fraquezas. Quando Deus chama Jeremias, era para uma obra muito grande, muito séria, um momento difícil na vida de Israel, um momento também de tristeza, de perda, um momento conturbado. O que acontece? Jeremias confessa sua fraqueza. Senhor, eu não sou um homem maduro o suficiente, eu não sou uma pessoa madura o suficiente para receber de Ti um encargo como esse, uma missão como essa. O significado quando ele diz: eu não passo de uma criança. Ele era um adulto, mas no sentido emocional, psicológico, espiritual, Jeremias está dizendo: Senhor, essa é a minha fraqueza, eu não tenho maturidade suficiente para uma questão como essa. E aí, o nosso Deus, que o seu poder se aperfeiçoa nas fraquezas, não rejeita Jeremias, não ignora a sua fraqueza, mas o capacita. Moisés, antes de começar o seu chamado, ele teve que reconhecer a sua fraqueza, a sua inadequação, a sua inabilidade para o propósito que Deus tinha com a sua vida, para que ele pudesse reconhecer, quando tudo estivesse acontecendo e se cumprindo, que ele sem Deus nunca faria aquela obra, nunca tiraria Israel do Egito, nunca conduziria Israel pelo deserto com êxito, não os levaria ao limiar de Canaã. O chamado de Moisés mostra o seguinte: que Deus quer usar todos os aspectos da sua vida. Amém. Eu acho que o amém pode melhorar. Amém. Sabe por quê? Isso é muito importante. Nós às vezes queremos nos qualificar para Deus nos escolher. Nós estamos aprendendo hoje à noite que Deus já sabe todo o seu potencial, sabe todas as suas habilidades, mas também sabe das suas deficiências. Mas Ele não deixa de te escolher. As deficiências que você tem também não anulam as suas habilidades. Deus é consciente delas, e mesmo assim Ele fala assim: você é a pessoa. E todos que apresentaram suas fraquezas, Gideão também, Deus faz a mesma coisa. Deus não contradiz, mas Deus diz: olha, mesmo assim
você é a pessoa para esse momento. Aleluia. Você é quem eu escolhi, né? Creia que o meu poder vai se aperfeiçoar nesta fraqueza. Por que Deus faz assim? Sabe? Porque nós temos que aprender, você tem que aprender uma coisa que é muito importante. Você permitir que Deus use a tua força, o teu potencial é uma coisa. E você depender da sua força e do seu potencial é outra coisa. Então Deus usou a força e o potencial de todos eles, Moisés, Gideão, Jeremias, mas eles tinham que confessar a sua fraqueza para que ficasse patente, não para Deus, porque Deus já sabia, mas ficasse patente para eles, que eles não deveriam depender do seu potencial, da sua força, que não era isso que ia fazer com que eles fossem bem-sucedidos ao cumprirem o chamado de Deus. Sabe qual tem sido um dos nossos maiores problemas hoje? É acreditar na mensagem humanista do nosso tremendo potencial humano interno e falharmos em fazermos o que eles fizeram. O que? Reconhecer e confessar a Deus todas as nossas fraquezas, para que depois desta confissão, aí sim, o poder dele se aperfeiçoe em nós. Ouça só, Deus não depende da tua força, mas ele depende da tua submissão. Para usar você, ele não depende necessariamente da tua força, mas da tua submissão. Então, não encurte ou não atrapalhe o plano de Deus com você, o plano de Deus na sua vida, com uma visão pequena e limitadora de si mesmo, dizendo: por causa dessas fraquezas eu não posso aceitar o chamado, eu não posso dizer sim para Deus, por causa dessas fraquezas eu não posso fazer aquilo que Ele está me incumbindo de fazer, eu não posso fazer aquilo que Ele está me mandando fazer. Confesse, reconheça, Ele vai aceitar a sua confissão, mas Ele vai dizer: meu servo e minha serva, eu já sabia disso, o meu poder vai se aperfeiçoar nessa tua fraqueza. E toda a honra e toda a glória vai ser minha. Porque você vai saber que não foi você, mas fui eu através de você. Vamos pensar um pouquinho em Jesus agora e essa questão. Como é que Jesus escolheu a sua equipe? Pelos dons? Pelos talentos? Pelo potencial de cada um daqueles 12? Não. Pouco se precisa dizer sobre as fraquezas dos discípulos. Jesus chamou 12 homens que não eram nem habilidosos nem sábios para fazer aquilo que ele queria que eles fizessem. Não eram bons pregadores, não eram bons discipuladores, não eram altruístas, eram egoístas, eram partidários. Sabe, pensando bem, se eu e se você estivéssemos no lugar de Jesus, com a missão de salvar o mundo, nós não teríamos escolhido nenhum deles. Nós íamos falar: não, a tua fraqueza você está fora, com essa fraqueza aí não dá. Porém, Jesus os escolheu, apesar das suas fraquezas, os envolveu no seu ministério, os treinou e, de modo impressionante, pasme, Jesus deixa na mão deles o plano de salvar o mundo. Porque Jesus, ele está fazendo com os discípulos aquilo que ele faz com você. Ele nos chama, ele nos ama, apesar das nossas fraquezas. Só basta uma coisa: nós acreditarmos, nós aceitarmos, nós concordarmos com ele.
Nós não pensarmos, eu preciso ser muito bom para Ele me chamar e me escolher, para Ele me comissionar, ou eu preciso melhorar para Ele fazer isso. Então, veja só, talvez Deus esteja mais interessado nas tuas fraquezas do que nos teus talentos. Porque o poder dele se aperfeiçoa nos seus talentos? Não, se aperfeiçoa nas tuas fraquezas. Quantas pessoas já disseram, eu não assumo esse ministério, não aceito essa função, essa missão, por causa das minhas fraquezas? Pensaram erroneamente que talvez o convite ou o voto fosse um equívoco, mas não tinham esse entendimento que estamos tendo agora, neste momento, que Deus conhece as nossas fraquezas e apesar delas, e mesmo com elas, Ele conta conosco, Ele conta com você. Nunca deixe de aceitar um convite do Senhor, um comissionamento do Senhor, de cumprir uma tarefa para Deus. Nunca diga não, porque você reconhece a tua fraqueza. Lembre-se e desconfie. Antes de eu saber, Deus já sabia, mas veio o convite, veio a oportunidade, veio o voto. Deus conhece os meus talentos e Deus conhece a minha fraqueza. Então, Senhor, eu vou na fé no Teu poder. Não vou na força das minhas mãos, mas eu vou na fé que o Teu poder vai se aperfeiçoar nas minhas fraquezas. Irmão, somente tendo essa compreensão é que você vai entender e você vai aceitar. Quando aí o apóstolo Paulo ele fala lá no versículo seguinte: por isso tenho prazer nas minhas fraquezas. Ele não está falando de prazer em pecado, está falando de fraqueza, debilidade humana que nem o batismo com o Espírito Santo tira. Por exemplo, há pessoas que são batizadas com o Espírito Santo, mas são muito esquecidas. Parece que essa é uma questão que o batismo com o Espírito Santo não cura os homens, não é? Cura só as mulheres, porque os homens, a maioria é muito esquecido, tá? Só não esquece a cabeça porque está presa pelo pescoço, senão, né? Então são debilidades humanas, né? Você esquecer um compromisso, você falhar com uma pessoa, falar que ia chegar no horário e não conseguir chegar, tá? Então Paulo fala disso, fraquezas que Deus não tirou e fraquezas que Deus o ensinou, como está ensinando para nós hoje à noite, que Deus não valoriza só os nossos talentos, mas Deus também leva em conta as nossas fraquezas, para que o seu poder se aperfeiçoe em nós e Ele seja glorificado. Aleluia. Aí Paulo fala, olha, o teu poder se aperfeiçoa nessas fraquezas que eu pedi para o Senhor tirar, eu pedi para o Senhor mudar essas fraquezas e fortalezas, e o Senhor me disse não. Pedi 3 vezes, o Senhor falou, não, vai continuar com essa fraqueza, porque o meu poder se aperfeiçoa nelas. E Paulo, então, ele teve que fazer uma segunda escolha. Ao invés de eu me entristecer com a minha fraqueza, ele fala assim, por isso eu vou ter prazer nessas fraquezas, porque o poder de Cristo se aperfeiçoa em mim através delas. E aí você vai compreendendo, então, a cabeça, a mente do apóstolo Paulo, o que ele aprendeu sobre isso, e ele procura passar para nós. Por que Deus, muitas vezes, Ele não transforma a sua fraqueza em fortaleza? Primeiro, Ele quer te manter dependente dEle. Se o fato de eu me consagrar, de você se consagrar, se santificar, isso significasse que toda fraqueza virá uma fortaleza, poderia chegar um tempo que você se tornaria menos dependente dele. Paulo, durante toda a vida, ele teve essa fraqueza que não detalha, mas Deus falou, não vou tirar, você vai ficar com ela, só vai ter fim quando você estiver na glória. Você vai ficar aí embaixo, dependente de mim por causa dessa fraqueza.
Então, às vezes, Deus não transforma a sua fraqueza em fortaleza para manter você dependente dele. Segundo, Deus não transforma a sua fraqueza em fortaleza porque Ele quer ser glorificado não só no seu talento, no seu potencial, mas também na sua fraqueza. Para o poder dele agir em você e você falar, não é que deu certo? Não é que eu consegui cumprir a tarefa? Não é que eu consegui executar a missão? E você vai lembrar, não foi o poder de Deus, não foi o meu talento, porque eu não tinha a habilidade adequada para fazer isso, mas eu consegui, eu fui, aconteceu, Deus me usou, a obra foi abençoada. Então Deus não transforma também, às vezes, para que Ele seja glorificado, para que você permaneça dependente dele. Terceiro, Deus também às vezes não faz, sabe para quê? Para manter você humilde. Para nos manter humildes. Porque nós temos muita facilidade à vanglória. Nós temos muita facilidade ao orgulho. Quando as coisas estão acontecendo, quando as portas estão se abrindo, quando os resultados estão vindo. Então, Deus às vezes não transforma essas fraquezas em fortalezas para manter você humilde. Então, para sua dependência ser total dele, para manter você humilde e para ele ser glorificado. Então, exerça o ministério, o chamado que Deus tem dado a você. Não diga não para Deus por causa das suas fraquezas. Diga, Senhor, eu sei que Tu conheces todas as minhas fraquezas, mas se ainda assim o Senhor me escolhe, me chama, o Senhor me comissiona, se o Senhor não disse não para mim, eu não direi não para eu mesmo. Aleluia. Amém. Deus continua então escolhendo pessoas que têm fragilidades, não só pessoas que têm qualidades potenciais. É assim que Deus chama cada um de nós. Deus, Ele, seja qual for a área de fraqueza na sua vida, Deus tem um plano para te ajudar. Foi isso que Deus mostrou para Moisés. Cada vez que Moisés apresentava uma fraqueza, Deus não colocava a mão na cabeça e falava assim, opa, peraí, eu não tinha pensado sobre isso, eu não sabia que você era assim. Mas para cada fraqueza que Moisés apresentou, Deus já tinha um plano. Identidade, Deus tinha um plano. Credibilidade, Deus tinha um plano. Para cada fraqueza que você é consciente de você mesmo, Deus já tem planejado algo para glorificar o nome dele e para que o poder dele se aperfeiçoe na sua vida. Então, só diz sim para Deus quem não se limita por causa das suas próprias fraquezas. E isso torna um chamado, uma missão e uma comissão algo esplêndido para quem diz sim. Porque a pessoa sabe que ela não tem nenhuma glória. Toda a honra e toda a glória é de quem? Deus. É de Deus. Toda a honra e toda a glória é de Deus. Pertence a Deus. É Ele. Alguém me falou, um pastor lá em São Paulo uma vez, uma definição de ministério. Ele falou e eu guardei, e eu tenho repetido e falado isso, ensinado. Ele falou assim, ministério não é o que você faz para Deus. Ministério é o que Deus faz através de você. Glória a Deus, aleluia. A história muda. Né? Muda nosso entendimento e a nossa interpretação. Quando nós aprendemos isso. Ministério não é o que eu faço para Deus. Porque nem tudo que eu faço para Deus é bom, é direito, é correto. Mas tudo que Deus faz através de nós é bom, é direito, é correto. Edifica vidas e abençoa o reino. Amém. Então é bom saber disso. Ministério não é o que eu faço para Deus, porque de repente o que eu faço para Deus não tem a qualidade que Ele merece, a excelência que Ele merece. Mas ministério é o que Deus faz através de pessoas que dizem sim para Ele. Então,
Vamos ficar em pé? Nós estamos mais próximos do final do ano e quanto mais se aproxima o final do ano, todas as pessoas começam a planejar e a projetar para o ano seguinte coisas que querem fazer, coisas que querem conquistar, coisas que querem realizar. E muitas vezes nós oramos, nós temos o hábito aqui na igreja de fazermos a carta para Deus, colocarmos tudo isso para Ele. Mas eu quero te convidar hoje à noite também a talvez orar de modo diferente, talvez uma oração que você nunca tenha feito, por medo das suas limitações, por medo das suas fraquezas. Você hoje à noite fazer a oração de Isaías: Senhor, eis-me aqui. Eu não sabia que as minhas fraquezas não eram impedimento para eu fazer algo especial para o Senhor. Hoje à noite eu aprendi que eu tenho que mudar a minha forma de pensar. Sempre disse não, sempre fugi das oportunidades, porque ainda que errado, mas num senso de justiça, eu sempre achei, não, tem outro que é melhor do que eu. E é por isso que eu peço hoje à noite que o Senhor me perdoe pelas vezes que eu te disse não, ainda que com uma razão aparentemente boa. Mas hoje à noite, Senhor, Tu me sondas, Tu me conheces. Tu conheces o meu potencial, mas o Senhor conhece também as minhas fraquezas. E aquilo que o Senhor tem para a minha vida, o ano que vai chegar, 2017, aquilo que o Senhor precisa de mim, Senhor, a minha oração hoje à noite é a oração de Isaías: eis-me aqui. O próprio Isaías reconheceu sua fraqueza e falou: ai de mim, ai de mim. O mesmo sentido de Moisés: quem sou eu? Mas ainda assim, Isaías fala: ai de mim, mas depois ele diz: eis-me aqui. Eis-me aqui. Irmãos, a seara é grande, são poucos os trabalhadores. Eu gostaria que hoje o chamado fosse para trabalhadores para a seara. Glória a Deus. Aleluia. Que você hoje à noite pensasse nas necessidades do reino de Deus, as necessidades de Deus, e você dissesse: Senhor, eis-me aqui. Não sei para quê, mas só te digo uma coisa hoje à noite: Senhor, com meus talentos e com as minhas fraquezas, eis-me aqui. O que você está precisando de mim? Sabe, igreja, irmãos e irmãs, a minha esposa, ela faz uma oração todo final de ano que todos nós devemos fazer. Eu estava comentando com vocês, né, nós fazemos nossos projetos, queremos apresentar a Deus, que Ele aprove assim embaixo. Mas a minha esposa, que tipo de oração ela faz para Deus? Ela fala assim: Senhor, em que lugares e para que coisas o Senhor vai precisar de mim o ano que vem? Eis-me aqui. E coloca todo o seu potencial e suas fraquezas nas mãos do Senhor. Então, nós estamos aí no final do ano. E hoje à noite, o Senhor quer contar contigo. Eu gostaria que você pudesse chegar à frente. Você quer participar aqui de um momento de oração, pode ficar em pé, não precisa ajoelhar não, tá? E diga para Deus: Senhor, o Senhor me fez entender hoje à noite algo que eu não sabia e não entendia. Eu pensava que eu não tinha condições por causa dessas fraquezas, e realmente eu não tenho. Mas o que eu descobri hoje à noite é que o Teu poder se aperfeiçoa nessas fraquezas. Eis-me aqui, Senhor. Conta comigo, né?
Eu quero estar à tua disposição. O que o Senhor vai precisar de mim daqui para frente? O que o Senhor vai precisar de mim no ano que vem? Qual ministério, Senhor, da igreja eu posso ser mais útil? O Senhor precisa da minha ajuda no ministério de casais? O Senhor precisa da minha ajuda em missões? O Senhor precisa da minha ajuda nos jovens? O Senhor precisa da minha ajuda nos grupos familiares, nos grupos pequenos, nos cultos dos lares? O que o Senhor precisa de mim, Senhor? Que até hoje eu não disse sim, porque eu falava, não, eu não, Senhor, eu não. Mas o Senhor me ensinou hoje que não é assim. Eu estou aqui te dizendo, Senhor, eu entendi, eu estava errado na minha interpretação. Eu entendi que quando o vaso é de barro, a glória é de Deus. Glória a Deus, aleluia. Não precisa ser vaso de ouro. Deus usa vaso de barro. É gente fraca, é gente falha, né? Como foi Pedro, Tiago, João, todo mundo. E fala assim, ó, se você confiar em mim, eu já estou confiando em você, mas se você confiar em mim, você vai fazer grandes coisas. Eu vou te usar numa grande obra. Basta você confiar em mim. Vamos orar. Você que está tocado pelo Senhor, comece a conversar com o Senhor. Alguns já estão fazendo isso, alguns estão altamente tocados. Servo, seja totalmente aberto com o Senhor, totalmente sincero, franco, honesto. Fala para Ele tudo que Ele te falou, fala para Ele tudo que você entendeu. Fala tudo que tocou no teu coração. Não é a minha oração por você que Ele quer ouvir a tua oração. Teu Pai quer ouvir você falando, Pai, eu entendi. Pai, eu aprendi. Pai, eu vou mudar. Eu vou mudar, Senhor. Satanás fica apontando a sua fraqueza para você falar, não, eu não posso. Deus fala assim, servo, sei da tua fraqueza, mas creia em mim, meu poder vai se aperfeiçoar na tua fraqueza. E o meu nome vai ser glorificado através de você. Satanás aponta a tua fraqueza para acabar contigo, para anular com você. Deus reconhece e fala assim, eu posso usar essa fraqueza para minha glória. Eu posso usar essa fraqueza para abençoar o meu reino. Creia em mim, confia em mim, se entrega a mim, deixa eu te usar, coloca a tua vida nas minhas mãos. Essa fraqueza não vai impedir de eu operar através de você. Eu vou suprir, eu vou solucionar. Para cada uma dessa fraqueza sua, eu tenho um plano, eu já tenho algo planejado. Não é uma surpresa para mim, eu tenho algo planejado. Senhor Deus, é nosso Pai. É um consolo para nós. É um alívio. Sai um peso do nosso coração. Sabemos que o mundo, quando escolhe pessoas, olha os títulos, olha as medalhas, olha a performance, olha o potencial, olha o talento. E se houver fraquezas, somos desqualificados. Mas o nosso Deus, Ele escolhe as coisas que não são para confundir as coisas que são. Ele escolhe o pequeno para vencer o gigante. Ele escolhe o fraco para fazer grandes conquistas. Ele escolhe aquele que reconhece as fraquezas, a desqualificação, a inadequação, que não é habilitado, mas que não coloca essa fraqueza acima da sua fé. Obrigado, Senhor, por ser um Deus assim, porque senão o Senhor não me escolheria, e o Senhor não escolheria nenhum de nós. Mas hoje à noite, Senhor, nós estamos no teu altar
para dizer ao Senhor: eis-me aqui, Senhor. Se a minha fraqueza não impede do Senhor ser glorificado em minha vida, Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. Qual é a necessidade? O que o Senhor pode contar comigo, Senhor? Em que área do Teu reino eu posso ser mais útil? Eu poderia ser um ajudador, uma ajudadora? Senhor, em que área eu estou fazendo falta para Ti, Senhor? Eu coloco minha vida nas Tuas mãos. De hoje em diante, Senhor, eu sei quem eu sou. Eu sei os meus pontos fortes que o Senhor usa. Mas eu não serei mais limitado pelas minhas fraquezas, para não ser usado pelo Senhor. Aonde houver fraqueza, talvez eu vá usar outro irmão para suprir isso, como o Senhor usou na vida de Moisés, o Senhor usou Arão. Mas isso não é motivo para que eu não me coloque à tua disposição. Pai, então, cada oração que o Senhor está ouvindo, o Senhor sabe o nome, o Senhor conhece o teu servo, a tua serva. Cada um sempre está dizendo: Senhor, eu entendi, eu aceito, eu aprendi, eu vou praticar. Senhor, teu filho é tua filha, recebe essa vida como oferta. Ó Deus, mais trabalhadores para a tua seara. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.